Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Às vezes ficamos tentando entender Deus. Entender por que certas coisas acontecem ou até porque Ele deixa certas coisas acontecer. Principalmente quando falamos em tragédias. Muitos falam porque Ele não impediu, porque Ele deixou acontecer. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós não temos entendimento suficiente para entender as coisas de Deus. Mesmo que ficássemos toda a nossa vida tentando, não conseguiríamos entender. Salmos capítulo 147, versículo 5. Grande é o nosso Senhor e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Nós não temos como entender o que Deus pensa. Deus pode evitar qualquer tragédia e pode deixar qualquer uma acontecer. Tudo foi criado por Ele, mas as tragédias acontecem porque o homem permite. Como assim, pastor? O homem permite as tragédias? Sim, os homens é que dão legalidade para que Satanás toque em suas vidas. Os pecados que as pessoas cometem é que permitem que o diabo toque em suas vidas e, através do pecado, muitos podem sofrer consequências, inclusive aqueles que estão andando retos diante de Deus podem sofrer essas consequências. Ah, pastor, mas isso é injusto. Eu que ando todo certinho diante de Deus, sofrer consequências por alguém que anda no pecado? Não acho que isso possa acontecer, acho que Deus não permitiria isso. Então, entendam uma coisa. As leis de Deus, elas não vão mudar. Elas não vão mudar por sua causa. Elas estão escritas há mais de 2000 anos e muitos querem andar de acordo com as suas próprias leis e não de acordo com as leis de Deus. Tragédias podem sim acontecer através dos pecados, inclusive através do pecado de apenas um homem. Aí você pode estar pensando, será que um homem pode dar legalidade para acontecer uma tragédia enorme? Será que um homem tem essa capacidade de dar legalidade ao diabo para ele fazer o que faz? Será? Sim, pode. É só lembrarmos da maior tragédia que aconteceu até hoje na humanidade, o pecado de Adão. Ah, eu não acho que essa seja a maior tragédia da humanidade. Já aconteceram tantas tragédias no mundo. Não acha? Mas foi, sabe por quê? Porque através do pecado de Adão, todos nós pagamos até hoje um alto preço. Nós deveríamos ter nascido no Jardim do Éden, tendo intimidade e comunhão com Deus, mas nascemos afastados de Deus e no pecado por causa de Adão. Deus, pela sua misericórdia, manda seu Filho amado Jesus para pagar um preço que nós nunca poderíamos pagar, para que tivéssemos a escolha de decidir onde queremos passar a nossa eternidade. Você pode até pensar que isso não foi a maior tragédia do mundo, mas eu considero que foi. As guerras existem porque houve o pecado de Adão. O sofrimento existe porque houve o pecado de Adão. Tudo o que acontece no mundo de ruim veio através do pecado de um só homem. Ele se chama Adão. Não teríamos guerras e nem tragédias. Seríamos todos uma família vivendo no Éden, sem mentiras, sem rancor, sem ódio, sem mágoas, sem pecados, sem nada do que existe no mundo. Então, todas as tragédias têm sim seu dono. Ele se chama pecado. Esse mundo está nas mãos do maligno por causa do pecado. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 19. Nós sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo todo ao nosso redor está sob o poder e o domínio do maligno. Agora, dando esse entendimento a vocês, que através do pecado de somente um homem, todo o poder foi dado ao diabo. Pergunto a vocês, o pecado de um homem causou ou não tudo isso? E agora eu pergunto, e o pecado de muitos, será que não vai fazer coisas piores? Muitos são chamados para se tornar filho de Deus, largar os seus pecados, mas a grande maioria continua vivendo uma vida cheia de erros e não quer mudar. Dão total legalidade para o inimigo tocar em suas vidas e acabam trazendo consequências, às vezes, até para pessoas que são tementes a Deus. Ah, pastor, mas isso é injusto. Infelizmente, o diabo não quer saber de justiça.
Mesmo em meio à tragédia, Deus toma conta dos seus. Toma. E se por acaso, em meio a uma tragédia, vierem a falecer aqueles que estão em Cristo, estarão nos braços do Pai e vão para o paraíso. A pessoa não tem que se preocupar com isso. E aqueles que morrem sem Deus, esses sim, esses estão sem receber Jesus, estarão perdidos para sempre, morte eterna, passarão toda a eternidade longe do Pai. Muitos vão continuar dizendo, mas Deus não poderia ter evitado tudo isso? Não pode evitar tudo isso? Sim, Ele pode todas as coisas. Mas esse mundo está debaixo do poder do maligno. O mundo está cheio de rebeldia contra o Senhor, incredulidade, orgulho, egoísmo, corrompendo assim todos que ainda não obtiveram ou quiseram a salvação de Deus. E como Deus pode intervir se os homens não querem Ele por perto? Se os homens quisessem realmente Deus por perto, Ele evitaria tudo isso. Prestem atenção no que eu vou falar agora para vocês. O pecado de um homem trouxe a maior tragédia para a humanidade, e a morte de um homem trouxe a salvação para aqueles que nele creem. Romanos capítulo 5, versículo 18. Portanto, como o pecado de um único homem trouxe a condenação para todos, assim também o ato de justiça de um só resultou na justificação que traz vida a todas as pessoas. Deus interveio mandando seu Filho Jesus para que todos pudéssemos ter uma escolha, para que todos nós pudéssemos escolher. Muitos ainda não conseguem entender a bondade de Deus e ficam o acusando e até dizendo por que o Senhor deixa isso acontecer. Deus não queria nada disso. Ele queria seus filhos no Éden em união, em comunhão com Ele. Mas a desobediência de um homem fez toda a humanidade passar pelo que ela passa. Não culpe Deus pelas tragédias. As tragédias não vêm dele. Vêm daquele que quer matar, roubar e destruir. Quanto mais pessoas ele puder levar para o inferno, o diabo vai levar. A decisão de ir para o inferno está nas suas mãos. Cada um decide a sua vida. Todos nós nascemos debaixo do pecado, sem comunhão com o Criador. Mas Deus nos deu a oportunidade de poder novamente estar perto dele e voltar para o plano original, que é ver seus filhos ao seu lado no paraíso. Faça a sua parte. Receba Jesus em sua vida, pois Deus já fez a parte dele. Enviou Jesus para nos salvar. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que mensagem forte. Mensagem para esclarecer. Tem muitas pessoas que ficam apontando o dedo e olhando para o Senhor como o Senhor fosse criador das tragédias, apontando o dedo para ti e dizendo, por que o Senhor deixa acontecer isso? Por que isso aconteceu na minha vida? Por que isso está acontecendo? As pessoas esquecem que elas estão sob o domínio do maligno, porque os pecados delas fazem com que o Senhor se afaste delas. E muitas tragédias acontecem porque o homem dá legalidade. Infelizmente, as pessoas não querem acreditar nisso, mas vimos através da palavra de hoje, através da mensagem de hoje, que através de um homem só, toda a humanidade sofre consequências até hoje. Por causa do pecado de Adão, todos nós nascemos debaixo do pecado e precisamos voltar a ter comunhão contigo. Pai, que essa mensagem possa tocar no coração de muitas pessoas, pessoas que realmente precisam ouvir uma palavra como essa para acordar, para poder abrir os olhos e entender que o Senhor é bom em todo tempo. E pelo Senhor ser bom em todo tempo, o Senhor enviou seu Filho amado Jesus para nos salvar. Se o Senhor quisesse, o Senhor poderia ter virado as costas para nós, mas o Senhor não fez. O Senhor nos amou e nos ama até hoje. E por isso, Senhor, peço ao Senhor, toque no coração de muitas pessoas que ouviram esta mensagem e que elas possam até transmitir para outras pessoas que precisam ouvir uma palavra como essa. Pai, peço ao Senhor que derrame uma bênção grandiosa para cada uma dessas pessoas que ouviu esta mensagem. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma delas e também dos seus familiares. Eu te peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todos aqueles que estão precisando ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.